Estamos nós na última aula deste curso sobre religiões, sobre seitas, sobre heresias, e desta feita nós vamos falar sobre as religiões orientais, com o foco principal em budismo e hinduísmo, que são talvez as duas mais conhecidas aqui entre nós no Brasil. Não vamos nos esquecer que nós estamos numa caminhada. Tivemos uma aula introdutória na qual nós aprendemos a ver alguns detalhes que nos ajudam a identificar se aquela expressão religiosa é uma seita, se é uma religião pagã, uma religião anticristã, uma religião que se afasta dos princípios bíblicos. Nós vimos o comparativo dos três grandes ramos do cristianismo mundial, católicos, ortodoxos e protestantes, inclusive vendo que dentro do protestantismo podemos ter subgrupos que sejam díspares da formação básica do cristianismo, que também podem ser considerados com muito cuidado, o que nós chamamos de seitas protestantes. Nós vimos algumas expressões sectárias que surgem do meio protestante, principalmente no século XIX, os adventistas, os mórmons, as testemunhas de Jeová. Vimos também o espiritismo, inclusive com uma breve inserção sobre os cultos afro-brasileiros. Vimos também o judaísmo, que para muitos poderia passar como uma religião irmã do cristianismo, mas nós vimos que há muitas diferenças. E vimos também, na aula anterior, a respeito do islamismo, algumas das suas práticas e de suas ações. Em cada uma dessas aulas, nós procuramos responder aquelas mesmas perguntas, aquelas mesmas questões que nos ajudam a identificar se uma expressão de fé é correta ou não diante da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, diante da nossa fé cristã verdadeira. Quando falamos de religiões orientais, nós estamos falando de todo o Oriente, que é muitíssimo rico em religiosidade, com muitas características peculiares e com expressões de fé e de religiosidade que nos últimos 40 ou 50 anos têm atraído as atenções de muita gente no Ocidente. Inclusive, nós temos hoje muita influência de alguns conceitos do orientalismo religioso dentro do próprio cristianismo. Muitas vezes, sem que o percebamos, ali entram elementos orientais. As principais religiões orientais são o hinduísmo, o budismo, o taoísmo e o shintoísmo. Como o taoísmo e shintoísmo são um pouco mais afastados da realidade brasileira, nós vamos nos ater principalmente a hinduísmo e budismo nesta nossa última aula. Mas muitos dos conceitos contidos nessas duas religiões estão também em muitas outras expressões de fé orientais, inclusive taoísmo e shintoísmo. Como um fator comum entre todas, elas creem que o mundo é eterno, elas creem também que o divino está presente em tudo, acham que a graça vem por meio de sacrifícios e que os cultos deles são mais pautados sempre em meditação e sacrifício do que, ou seja, em gestos do fiel para a divindade, muito mais do que em ações da divindade para o fiel. Como já falamos antes, muitas das práticas orientais estão penetrando paulatina e sorrateiramente nos meios cristãos, também nos protestantes, como, por exemplo, uma ênfase muito forte em práticas de meditação que não tenham sua base no cristianismo, a busca por uma transcendência relacionada à vida intrauterina, por exemplo, isso tem uma forte relação, e por aí vai, muitas coisas que entram no meio cristão e muitas vezes sem que saibamos de onde. Vamos falar primeiro um pouco do hinduísmo. Quem são os hinduístas?
é uma religião muitíssimo antiga, datando de cerca de 2000 a 1500 antes de Cristo. Portanto, hoje essa religião, a hinduísta, já contaria com 3.500 a 4.000 anos de história. E isso se estabelece quando os invasores arianos chegam à Índia, que é o país de origem do hinduísmo. Os seus seguidores chamam a sua religião de a Eterna Lei, e de forma abrangente engloba conceitos que são conceitos brahmanes, ou seja, conceitos de uma alma universal. E de forma mais específica, eles se referem às questões visíveis, como cultura e religião, que se mantêm sob ordenação das castas comuns na Índia. Como já falamos, o local de origem dessa expressão religiosa. Quando olhamos para a Bíblia e quando nos perguntamos como eles se relacionam com a Bíblia, os hinduístas desprezam completamente qualquer ensinamento bíblico e não lhe atribuem qualquer característica sagrada. Ou seja, para os hinduístas, a Bíblia simplesmente não existe. O seu texto sagrado é a composição dos Vedas, em 4 compilações diferentes e que fazem parte dos seus escritos. Os Vedas das estrofes, os Vedas das fórmulas, os Vedas das melodias e um 4º Veda que é semelhante ao das estrofes, mas que tem um caráter mais mágico, mais especulativo, de ordem mais transcendente. Ora, Deus, para o hinduísmo, como é que eles enxergam a possibilidade de Deus? O hinduísmo é uma religião absolutamente complexa no que tange ao divino. Ela carrega, inclusive, diversas possibilidades, desde a possibilidade politeísta, que é a mais comum e a que mais nós percebemos, até possibilidades monoteístas, possibilidades panteístas, panenteístas, monistas e, por incrível que pareça, até mesmo ateístas. Acontece que dentro daquele universo, o fiel pode se desconectar e ter a sua própria expressão de relação com o divino. Por isso, tantas possibilidades. Mais comumente, no entanto, o hinduísmo é politeísta, com centenas, talvez milhares de deuses disponíveis em seu panteão. No entanto, alguns deuses prevalecem sobre eles, são mais populares, prevalecem sobre esses milhares de deuses, e os principais dos prevalentes seriam Brahma, que é o criador de todas as coisas, Vishnu, que é o Deus conservador do universo, e Shiva, que é ao mesmo tempo o Deus destruidor e consolador. Há uma deusa chamada Kali, que costuma ser muito adorada e é muito vista naqueles festivais famosos, nos festivais religiosos da Índia. Portanto, eles têm uma tríade de deuses acompanhados de Kali, que seria uma 4ª integrante desses deuses mais importantes. Jesus não aparece de forma destacada, mas em algumas concepções hinduístas em que se fala de Jesus, ele é simplesmente considerado um homem que evoluiu, um guru, alguém que evoluiu e por causa disso foi iluminado. Mas ele não guarda qualquer relação com Jesus da Bíblia. O Espírito Santo não é sequer mencionado em qualquer um dos textos. E quanto ao homem, quanto ao ser humano? Ele não é bom, ele não é mau, ele pode se tornar uma coisa, pode se tornar outra, a depender daquilo que ele vier a fazer com a sua própria vida. Mas ele está sempre sujeito às suas castas, ele está sempre sujeito a nascimentos e renascimentos, ou seja, seriam as reencarnações que podem fazer com que haja uma mudança futura na sua casta. Então existe um certo aprisionamento, embora ele não seja nem bom nem mau, ele está contido num certo aprisionamento da casta, da qual ele só pode
ser livre, do qual só pode ser livre a partir do momento que diversos renascimentos façam com que ele se torne mais iluminado. Quanto a pecado e expiação, eles negam a ideia do pecado, não há pecado para o hinduísmo, e eles aceitam apenas práticas boas e práticas más no decurso da própria vida do indivíduo. No entanto, a despeito disso, eles buscam a purificação. A purificação faz parte do processo de depuração na busca por iluminação. E essa purificação é alcançada mediante algumas práticas, sendo a mais comum e visível delas, talvez, o mergulho no rio Ganges, com uma peregrinação que deve ser feita a cada 12 anos, nos dias que são favoráveis para essa peregrinação de purificação, e esses dias são anunciados pelos astrólogos. Então, a cada 12 anos, eles determinam, por via astrológica, qual é o dia ideal para essa purificação, e ali, no rio Ganges, eles tomam um banho ritual e se tornam purificados. A libertação, portanto, desse mundo, em que há tantas coisas mais, seria o bem supremo para o homem hinduísta. Com respeito à salvação, para o hinduísmo não existe a necessidade de salvação, uma vez que não existe pecado. Mas existe a busca pelo aperfeiçoamento, até que se atinja a perfeição ou a iluminação. E o eterno destino do homem não depende de nenhum dos seus muitos deuses. Aquela multidão de deuses não contempla nenhum só Deus que vai ajudar o homem na eternidade. Mas o destino eterno do homem depende do seu próprio esforço individual e pessoal. Ou seja, a salvação está nele próprio. A esperança é que o homem seja, portanto, salvo da samsara, que é a roda viva de nascimentos e renascimentos. E a salvação, na concepção hinduísta, seria a libertação desse processo infinito e a fusão final com a divindade. É interessante como nós guardamos aqui aspectos de correlação com o espiritismo, que já estudamos em aula anterior. Ou seja, cresce na perfeição através de reencarnações até que chegue a um ponto de iluminação e que se funda com o ser que é divino ou com a luz maior. E quanto aos budistas? O budismo também é uma religião bastante antiga, mas ela data do século VI antes de Cristo. Em 525 antes de Cristo, houve oficialmente a fundação do budismo por Siddhartha Gautama, que depois passa a ser conhecido como Buda, que, segundo as narrativas, era um príncipe destinado à realeza e que o seu pai, que era o monarca, o rei, recebe uma profecia dizendo que Siddhartha Gautama deveria ficar dentro dos muros do palácio para não se corromper com o que houvesse lá fora, e somente assim ele seria o futuro rei. O pai tenta fazer isso até que aos 19 anos de idade ele consegue sair dos muros do palácio algumas vezes, e com isso ele descobre a maldade, descobre a pobreza, algumas coisas que ele desconhecia por estar protegido sob a guarda do palácio de seu pai. Ele, aos 29 anos de idade, torna-se mendigo e perambula em busca da verdade. Ele vai andando sem destino, na tentativa de descobrir a verdade. E depois de ter recebido a sua iluminação, através de um profundo ascetismo e do sacrifício de ordem pessoal, ele passa então a ensinar a sua filosofia e a sua fé. Ele consegue com isso milhões de seguidores, sendo que hoje o budismo é a 5ª maior religião do mundo. Como é que eles enxergam o texto da Bíblia? Eles desprezam completa e totalmente qualquer ensinamento bíblico e tampouco lhe atribuem qualquer tipo de característica sagrada. As doutrinas budistas estão assentadas em
em 3 grupos de livros que eles chamam de Tripitaka. Esses são os seguintes. No primeiro volume existe o tratado a respeito da autodisciplina, no segundo volume a respeito do Sermão de Buda e no terceiro a respeito do conteúdo doutrinário. Então, quando eles unem autodisciplina, Sermão de Buda e conteúdo doutrinário, eles têm os seus textos de orientação doutrinária e de própria prática de vida, porque o budismo insiste, bem como outras religiões, inclusive o hinduísmo, insiste em anexar ao seu conteúdo religioso também conteúdos de ordem filosófica e social. Como é que o budismo vê Deus? Ora, o budismo é panteísta, o que quer dizer que tudo é Deus e Deus está em tudo. Eles são panteístas. Para eles, cada pessoa, na verdade, possui uma energia vital e, de um modo geral, eles são ateístas. Embora sejam panteístas, eles são ateístas no sentido de não crerem num ser supremo e divino, como o Deus cristão e como outros deuses de outras religiões. Então, por não terem esse Deus supremo, esse ente supremo, um ser divino, eles muitas vezes são classificados como uma religião ateísta. Mas eles creem que há um elemento divino em todas as coisas e, por isso, eles são também panteístas. Muitos budistas, no entanto, creem que Buda torna-se um iluminado universal com estado de consciência igual a desse ser que estaria impregnando todas as coisas. Eles não creem num Deus imanente, ou seja, sempre presente, pessoal e transcendente, ou seja, superior e excelso. Eles creem nessa fluidez divina que estaria em todas as coisas e Buda teria chegado a esse nível. Jesus Cristo, para o budismo, foi um grande mestre e passou muitos anos de sua vida em mosteiros budistas no Tibete e na Índia. Quando você ouvir essa história de que Jesus, provavelmente entre os 12 e os 30 anos, sai da Palestina e vai para o Oriente, o Extremo Oriente, saiba que uma boa parte dessa história procede do conceito budista. Porque, para os budistas ocidentais, Jesus é um homem extremamente iluminado e que deve ser imitado na busca por iluminação pessoal. Ou seja, uma parte daquilo que se crê a respeito de Jesus no budismo, como sendo esse grande mestre que foi até lá, até o Tibete, e que passa a sua vida, uma parte da sua vida em mosteiros budistas, procede então dessa concepção budista. O Espírito Santo não é mencionado. E para o budismo, falando agora do ser humano, ele tampouco é bom ou mal. E ele pode vir a ser bom ou mal dependendo das suas atitudes, dependendo daquilo que ele vier a fazer. Por conta disso também, eles negam a possibilidade de pecado e a consequente necessidade de expiação. Eles negam totalmente a configuração pecaminosa e eles aceitam apenas que haja práticas, exercícios de coisas boas e coisas ruins que se mostram de forma prática e visível ao longo da vida do indivíduo. Obviamente, com base nisso, quando falamos de salvação, para o budismo não existe a necessidade de salvação, mas existe uma busca constante, incessante, por um aperfeiçoamento que deve ser atingido ao máximo, porque a busca ao final de tudo, pela perfeição e pela iluminação. E o homem atingirá a perfeição maior, plena, através de reencarnações sucessivas e através da prática das boas obras. Isso está inserido na lei do karma. O objetivo do nirvana, o objetivo de tudo é o nirvana, que seria o paraíso dos budistas, e para eliminar todos os desejos e evitar o sofrimento. O nirvana, então, ele se destina a eliminar os desejos
e evitar o sofrimento. A salvação ou perfeição será alcançada pelo próprio budista, sem nenhuma ajuda externa, sem ajuda de nenhuma forma de divindade, ou mesmo sem ajuda dos monges e das lideranças budistas. Eles apenas orientam a como você conseguir a sua própria salvação no universo budista. E alguns ensinos finais a respeito do budismo. Eles adotam e ensinam os 8 nobres caminhos da doutrina budista, que são a crença correta, os sentimentos corretos, a fala correta, a conduta correta, a maneira de viver correta, o esforço correto, a memória correta, a meditação e a concentração correta. Esses são os 8 nobres caminhos. Como você pode perceber, todos eles de expressão pessoal, que com sacrifício e perseverança o fiel budista deve conseguir ser habilitado a praticar. Ao mesmo tempo, eles aplicam 10 proibições, que são o assassinato, o roubo, a fornicação, a mentira, o uso de bebidas alcoólicas, comer carne durante as abstinências, dançar, cantar e participar de diversões mundanas, usar perfumes e outros ornamentos, dormir em camas que não estejam armadas no chão e aceitar ouro e prata como esmola. Essas seriam as 10 proibições impostas ao fiel budista. E uma vez que nós concluímos essa breve reflexão a respeito de hinduístas e budistas, o que é que nós podemos pensar? Como podemos classificá-los? Seriam elas religiões falsas? Bom, elas não têm autoridade da Bíblia sobre si, nem mesmo de forma conjugada, ou seja, com outras coisas. Porque tanto budistas quanto hinduístas não consideram a Bíblia como sendo um texto sagrado. Portanto, a sua autoridade é totalmente descartada. Não existe autoridade do texto bíblico na concepção nem budista e nem hinduísta. Os seus textos sagrados e as suas próprias interpretações são totalmente independentes e sobrepostas a qualquer princípio das escrituras e do cristianismo. Mesmo quando um budista seja proibido de fornicar, de roubar, de assassinar, os princípios pelos quais isso acontece são princípios diferentes dos princípios da Escritura. Por exemplo, aqueles princípios que estão no Decálogo. Eles diminuem a pessoa de Cristo ou relegam a pessoa de Cristo a um papel secundário? Na verdade, Jesus para essas religiões não passa de alguém iluminado. Quando é tido como alguém importante, não passa de alguém iluminado. Alguém com testemunho de vida que mereça destaque, apreciação, mas jamais um ser divino, muito menos Deus, muito menos ainda uma das pessoas da Santíssima Trindade. A despeito de serem politeístas, como no caso do hinduísmo, Jesus não figura como um dos deuses possíveis, o que é peculiar, porque a história do hinduísmo mostra que, ao longo dos tempos, eles absorvem muito facilmente outros deuses, mas, quanto a Jesus, eles não absorvem. Eles ensinam que a salvação do homem é pelo próprio homem? Eles pregam, sim, que a salvação do homem vem por seus próprios meios, por seus próprios esforços, e lhe confere um caráter totalmente evolutivo e iluminativo no progredir da sua jornada espiritual. A salvação por meio de um sacrifício substitutivo, de uma obra externa ao coração, como é o caso de Cristo na mensagem cristã, isso não é previsto nem no hinduísmo, nem no budismo. Mas o altruísmo, a autocontemplação, a meditação profunda, o sacrifício individual em abrir mão das coisas, em seguir os ditames,
tudo isso faz parte da evolução individual e do próprio crescimento em direção à iluminação. As religiões orientais não são exclusivistas, ou seja, elas não pregam que apenas elas salvam. Em termos de instituição, não fazem isso. Até chegam a permitir que praticantes de outras expressões religiosas pratiquem também os seus conceitos de fé. Eles creem que, fazendo daquela forma, o caminho será melhor, mas outros caminhos também são possíveis na ideia teológica hinduísta e budista. Eles se permitem perfeitamente ser agregados a outras expressões de fé, no todo ou em parte. Eles se consideram os únicos detentores da verdade, ou os últimos a mantê-la. Eles não se consideram diretamente a única verdade possível, mas a verdade deve passar por aquilo que eles pregam. E a evolução espiritual que eles pregam é a base requerida dessa verdade, o que, no fundo, é algo bastante relativo a depender da expressão de fé. Essa é a razão pela qual outras formas de evolução e de verdade podem ser aceitas pelos pensadores e pelos fiéis, tanto budistas quanto hinduístas. Eles não têm um profundo sentimento messiânico, não desenvolvem esse pensamento de messianismo no sentido de serem eles os salvadores finais da fé humana. Mas, como já dissemos antes, eles sim praticam a ideia de que, propagam a ideia, melhor dizendo, de que a fé que eles praticam seria a mais adequada e a melhor, a mais evoluída e aquela que auxilia no caminho até a iluminação de forma mais objetiva. Eles não são afeitos, tampouco, a enfatizar desastres e apocalipsismo. Eles não pregam um futuro de hecatombe, nem sequer desastres naturais parecem influenciar o seu pensamento no sentido de que alguma coisa está acontecendo errada no universo espiritual. Eles simplesmente lidam com isso de forma neutra, de forma natural. E aqui, então, nós encerramos essa parte, que é a parte final da última aula, da aula de número 8 do nosso curso, que fala de religiões e de heresias, de seitas. Encerrando aqui, nós vemos que o orientalismo pode ser perigoso. Ele pode ser perigoso porque ele é muito gentil na sua chegada, ele é muito, como se diz hoje, politicamente correto. Ele não fala mal de ninguém, não mata ninguém, ele tenta ser bom, tenta ser melhor, tenta evoluir e se tornar iluminado. Então, por que não andarmos de mãos dadas com essas pessoas? Ocorre que elas fazem tudo distanciados da palavra de Deus. E por mais que tenham boa intenção e boa fé, como nós cremos que esses fiéis estão movidos por boa intenção e por boa motivação, no entanto, eles se afastam do preâmbulo da palavra de Deus. Por essa razão, eles são também religiões falsas e que devem ser tratados, os seus fiéis, com todo amor, com todo denodo, todo carinho, enquanto os evangelizamos e oramos por eles. Não devemos assimilar as suas práticas no nosso culto cristão, mas devemos sim manter firme a nossa convicção, tanto da ordem do culto quanto da doutrina cristã, a fim de sermos tidos pelo Senhor como servos bons, servos fiéis e eficientes no transcorrer do nosso tempo de serviço ao Senhor. Agora, no final da nossa aula, eu gostaria de deixar como sugestão para vocês 3 obras que são bastante importantes para o crescimento desse tipo de informação. Quanto a religiões, a seitas, a religiões pagãs, a heresias, o Brasil hoje, a literatura em português está bastante empobrecida. Nós temos um livro chamado Religiões, Seitas e Heresias, de autoria de J. Cabral. Esse livro tem o seu texto primeiramente editado ainda nos anos 80, e é um livro que pesquisa várias
religiões, inclusive afro-brasileiras, e é um livro que serve de bastante referência. Então, se você quiser procurar, me parece que ele está esgotado atualmente. A última editora que o editou foi a editora SRG Publicações, no ano de 2007. Se você não conseguir diretamente da editora ou em livrarias, talvez consiga em sebos virtuais, em bibliotecas, e poderá consultá-los. A edição antiga não foi revisada, portanto, este livro é o mesmo texto das edições antigas dos anos 80. Temos um segundo livro, que é muito recente no nosso meio, Marcas de um Evangelista. Este livro é de Max Stiles e, embora ele não trate especificamente de religiões, de seitas, mas ele nos mostra como você não apenas conhece, mas revela o Evangelho num mundo tomado por gente com expressões de fé tão diferentes como algumas dessas que nós vimos. A editora Fiel lançou esse livro e nós temos o prazer de indicá-lo como uma leitura muito adequada para este curso. Então, Marcas de um Evangelista, conhecendo, amando e falando do Evangelho. Uma excelente sugestão para enriquecer você neste aspecto. Finalmente, eu indico este que é mais específico, o Evangelho para Muçulmanos, que traz como subtítulo Incentivo para compartilhar as boas novas de Cristo com confiança. Thabit Enyawile, que é o autor desse texto, coloca de forma muito interessante, de forma sistematizada e de forma a que a leitura seja extremamente agradável, a forma pela qual a Igreja do Senhor Jesus hoje precisa se colocar diante do avanço do islamismo e como nós devemos nos portar, falar, evangelizar e levar a pregação do verdadeiro evangelho a esses seres humanos que hoje estão cegados pela ausência da luz do Senhor. A nossa certeza é que, diante do chamado irresistível que o nosso Senhor tem por seus eleitos, fazendo a igreja cumprir o seu papel de pregar o evangelho, dentre todas essas expressões religiosas e muitas outras, cujo tempo do nosso curso não nos permite tratar, para todos eles há uma mensagem de chamado do Senhor. Que este curso tenha despertado em você e que essas literaturas, essas leituras ajudem você a crescer no conhecimento do Senhor, a fim de estimular a sua fé na verdadeira mensagem do Evangelho, a perceber por aqueles passos que demos desde a primeira lição, a identificar pensamentos falsificados ou hereges, religiões pagãs e díspares do cristianismo e a como se relacionar com elas. Com base no seu conhecimento bíblico, você poderá então, ao identificá-las, juntar o seu conhecimento bíblico e ter aí uma forma de razão de defesa da sua fé, com farta possibilidade também de pregar o Evangelho às criaturas que estiverem ao seu redor e, com isso, engrandecer o nome do Senhor com a difusão do seu santo Evangelho. Que Deus abençoe cada um de vocês e que lhes permita viver para a honra e glória do Senhor.